Aqui é Dirceu Antunes, jornalista. Estou aqui com o senhor Paulo Veiga, que ele veio, é um dos primeiros pioneiros aqui da Fazenda São Pedro, em Eldorado Sul, né? exato. É um exemplo do sucesso de desapropriação das terras que deu certo. A terra era inútil aqui. Quantos? 2.200 hectares tinha, mais ou menos? 2.500 hectares. Tinha aqui, parado de um rico que não fazia nada, não produzia nada. Que ele foi desapropriado e acabaram colocando para 100 famílias, né? Sem família. Os invasores que vieram, que chamam de invasores, eles ganharam a terra, mas ganharam para produzir aqui, vieram da Fazenda Noni, né? Exato. São todos agricultores, essa é a parte boa do MST, das pessoas boas que tem. E hoje são todos evangélicos, cristãos, que comungam na igreja aqui, cuidado até, o Jorge né, Jorge? Você é pastor da igreja? Eu fui supervisor nessa área aqui um tempo. E todos estão aqui com o senhor Paulo tem produção de banana. Eu produzo cítrico e banana. Tá vendo? Que ele está me contando a história, que vocês vão ouvir a história aí, que é fantástica a história. Alguma coisa que aconteceu que não era para acontecer é invadir uma fazenda e matar a vaca de pesquisa, né? Isso. E desenvolvimento de touros de ponta, assim, do gado. Isso aí são anos de pesquisa para melhoramento da genética, né? E de repente mata um touro aí de valor de 100 mil real, isso é prejuízo não só para o fazendeiro, é prejuízo para a sociedade. É verdade. Para toda a ciência que está pesquisando. Para toda a ciência. Mas como o senhor está falando aí, acerca, digamos assim, do movimento. Nós começamos o movimento, ele começou a se criar a partir da consciência do povo, de que, e os movimentos mundiais aí, nós aprendemos e tivemos a consciência que o homem tem direito de nascer, viver e ter uma vida digna. Igual para todos. A partir daí que começou a consciência dos brasileiros. Os brasileiros não tinham noção. Porque há ainda partes aí no Brasil que vivem pessoas assim no analfabetismo, não tem desenvolvimento social e as pessoas se contentam com o que tem. Mas nós tivemos a consciência e aprendemos que nós temos os direitos fundamentais da vida. E a vontade de trabalhar. E a vontade de trabalhar. Eu, por exemplo, já vivemos num tempo, eu nasci num tempo que a terra era escassa. Nossa região lá era totalmente ocupada. Não havia latifúndio na região. O senhor veio da Fazenda Noni mesmo? Eu vim da Fazenda Noni. Mas era da região. Nós morávamos 80 quilômetros dessa fazenda. Mas daí o movimento foi crescendo e tomando consciência. E daí, como a gente foi aprendendo através da lei dos direitos humanos, essa lei aí foi que levantou a lebre da consciência de que o ser humano tem direito de viver melhor, de melhorar de vida, de ter uma família legal ao redor dele. Mas nós vivíamos assim num lugar que quem não tinha terra trabalhava um dia inteiro por 1 quilo de banha. Hoje 1 quilo de banha aqui tá a média de 16 pila, 20 pila. Esse era o salário que nós ganhava. Daí, hoje mudou a situação, né? Hoje nós somos donos da terra. Mas o que é? Eu plantei toda essa terra aqui, eu plantei de milho, feijão, aipim. E naquele tempo não havia maneira de escoar a produção. Aqui não era como na nossa região, que tinha cooperativa, tinha armazém que comprava as mercadorias e a pessoa vivia bem daquilo. Família tinha na Noni, o senhor lembra? 1.500 famílias. Chegou lá de vez. Chegou numa madrugada.
Uma madrugada, às 3 horas da madrugada, nós desembarquemos lá, eu, a esposa, 2 filhos pequenos e a esposa para ganhar Um lote. Não, mais uma criança. Ela foi grávida. Foi lá para ganhar porque tinha assistência ali, ó. Daí nós chegamos na madrugada. Quantos filhos o senhor tem? Nós temos 8. Oh! A moda velha. Ali era a terceira. A minha mãe teve 7. Era média antigamente. Aí nós chegamos na madrugada e chegou gente de Constantina, de Sarandi, de Palmeira, de Ronda Alta e reuniu ali gente de mais ou menos 40 municípios do estado, numa organização que todos chegaram de uma vez só. E daí ficamos 2 anos debaixo da lona preta, esperando esse lote. E chegou um momento que o INCRA desapropriou. E essa aqui é o primeiro assentamento daquela leva. Ah, eles trouxeram de lá para cá que o INCRA. Mas Qual aqui era o município lá da Noni? Aquilo lá era de Sarandi, a Noni pertencia a Sarandi. Então ali nós ficamos, nós tínhamos assim uma noção de que nós ia ficar uns 3 meses acampados e que ia ser solucionado o problema. E aquele ainda Ficaram 2 anos lá. Eu que fiquei, mas teve gente que ficou 5 anos esperando. E era o governo do Sarney. Outros que ficaram menos tempo, que foram... Nós fomos o que ficamos... a primeira leva que saiu de lá. Saiu de lá, foi nós. Daí era o governo Sarney, né? O governo Sarney, na verdade, começou a governar em 85 e ele criou criou o Ministério da Reforma Agrária para fazer a reforma agrária. E ele deu um prazo para executar a reforma agrária, criou um fundo de 2 bilhões naquela época para fazer a desapropriação e fazer o assentamento. E daí nós esperamos até mês de outubro de 85 e nada. Não tinha saído nada, né? Tinha feito um acampamento em Palmeira que reuniu 5.000 agricultores e aquilo lá veio o ministro da Reforma Agrária, prometeu, mas não cumpriu. Então... As promessas de político, né? Na verdade, não existe reforma agrária no Brasil. Porque tu vê a diferença que tem entre nós e os americanos. Um americano que nasce nos Estados Unidos, que tem vocação na agricultura, ele não tem que invadir para receber um lote. Ele é chamado para o governo devido à sua vocação da agricultura e dão um lote com todas as condições para que ele se desenvolva em cima do lote. No Brasil é o contrário. Só ganhou terra quem se esforçou, se submeteu ao sofrimento do acampamento e por causa disso entrou no meio do movimento os oportunistas. Não é que eles foram chamados lá. É que eles acharam uma maneira de entrar também no bolo, né, da reforma agrária. E por isso que muitos que não tinham a origem da terra, não tinham tradição de trabalhar na terra, eles entraram no bando. O que aconteceu? Quantos anos o senhor tinha quando o senhor foi para lá? Eu tinha 32 anos. E o senhor já era agricultor ali, de saber fazer? Eu vivia às meias, trabalhava às meias. Quer dizer, às meias, trabalhando eu recebia uma terra lá e cultivava ela de enxada, porque sempre era os piores pedaços que, digamos, o dono da terra não ia dar uma terra plana, boa para trabalhar. Dava aquele pedaço que só enxada entrava, né? E daí vivia. Limpava, plantava e dava metade. As meias, acredito, dava metade. Devolve. Se plantar dá, né? Agora se não plantar não dá nada. É claro. Então era o que tinha de recursos. Daí o que acontece? A nossa diferença. Entrou os oportunistas, quando eles pegaram o primeiro dinheiro, muitos deles pegaram e gastaram o dinheiro que os bancos emprestavam e
e terminando aquele recurso foram embora porque eles não tinham condições de permanecer na terra. Daí... Não tinha como é que a gente Nem diz queriam, não tinham. Eles queriam só assistência dela, dinheiro, gastavam. assim? É uma vocação. É uma vocação. Não Tem que- tinham talento nem vocação, nada. É, Porque a agricultura não é para qualquer um. Não é não. Meu sogro Olha aqui, plantou ó, lá no olha, chato só- tudo. Só diga aí, ó. Eu aprendi por aqui, né? É. Uma plantação de mandioca, de aipim, tem que ter 3 capinas no mínimo para ela produzir bem. No mínimo. No mínimo 3 capinas. Na enxada, meu. Porque não tem como. Até tem um tratorzinho que limpa no meio, né? Aquele tomatinha dá para entrar no meio, assim, que estão usando agora, que eu vi. Estão usando, a perigo até estragar a raiz, né? Sim, mas depois que cresce Mas no a período não maioria dá mais. da limpeza da mandioca é na enxada, né? a enxada é o básico para limpar as lavouras, né? Isso aí ocupa muito tempo. O senhor rodeia em volta de um pezinho de planta muitas vezes, né? Tu vai, volta, dali a pouco volta no mesmo lugar para que essa planta se desenvolva e produza o que ele quer que aconteça, né? Aí, como eu estava falando, nós, devido que aprendemos a consciência dos nossos direitos, foi criada essa lei dos direitos humanos, a Constituição brasileira dá o direito e ela nos orientou a fazer isso que fizemos. Nós não tínhamos dinheiro para comprar terra. Qual era a solução? Durante o governo militar, eles criaram o Estatuto da Terra. E eles escreveram lá no Estatuto da Terra: a terra é para quem vive e trabalha em cima da terra. É para quem faz da terra o ganha-pão dele. Sim. Mas, infelizmente, as terras no Brasil ainda estão concentradas na mão de médico, na mão de advogado, na mão de juiz, na mão de político. O Rio Grande do Sul tem 6.000 donatários que tem a metade do Rio Grande na mão deles. E tinha na época 350.000 proprietários, que é o pequeno agricultor vivendo em áreas no máximo de 20 hectares. Então tu vê que isso é injusto. Essa terra aqui, quantos hectares teve? Era 2.600 hectares. 2.000 todo. Total. O total. E quantos vieram para cá de lá? Nós viemos em 100. 100. É. Então, 100 famílias. então quer dizer que 100 por 2.000 dá 20 hectares para cada um? 20 hectares. E todos ficaram aqui ou teve gente que já vendeu aquela coisa aqui? Esse aqui é um assentamento que mais durou as pessoas que ainda perseveram ficar em cima das terras. Nós temos 75% que ainda são agricultores. Que vieram de lá ainda estão É. aqui. Se não Dos estão nativos. eles, estão os filhos. Então, os filhos. Isso É aqui é. interessante isso aí. Isso aí um Eu ponto sei. que tu tem que tocar. Eu sei aqui, não, aquela história que os ganha a terra e vende, e vai embora de volta lá pro movimento. Não, esses aqui ficaram, fizeram O família. aproveitamento aqui foi 74%. É 75%. É um dos assentamentos que mais produz No hortigranjeiro. Brasil até, ou é só no Rio Grande do Sul? Aqui é que os outros Estados. movimentos que se deu no Brasil e que continua, eles se exemplaram Copiando daqui. copiando aqui do Rio Grande do Sul, que era, digamos assim, o movimento mais orientado, né? Que havia naquelas épocas, era do Rio Grande do Sul. E que as origens do Rio Grande do Sul, devido à colonização dos imigrantes, essas pessoas receberam terra onde que não tinha nada, né? E conseguiram se desenvolver. Então é filho desses imigrantes que estão aqui. Muitos imigrantes, já chegou o limite, digamos assim, a terra encareceu, eles não puderam comprar terra para os filhos. E esses filhos aí se tornaram sem terra. E também, devido a essa consciência política, eles optaram por ter terra reclamando o direito dele para o governo. Os filhos. Os filhos.
Os filhos. Mas aí eles voltam lá pro movimento para poder ganhar, tem que voltar lá onde tem, ou não, outra invasão que eles vão dizer. Porque que foi organizado, né? Mas o maior movimento que se deu foi o Danone. No Rio Grande do Sul não houve acampamento mais organizado do tipo do nosso. Ele era um acampamento com ordem, né? Digamos assim, não era um acampamento assim, digamos assim, você tem ideia do comunismo, onde que o homem nem dono da mulher não é, né? Uma anarquia. Nós tinha ordem, tinha uma equipe que fazia a segurança, outra equipe que cuidava da limpeza, outra equipe que cuidava assim da saúde. Da saúde, é isso que você disse antes. Porque foi uma questão assim organizada, né? Sim. Então, isso aí se transportou para cima dos assentamentos. Embora que muitos não perseverarem nem permaneceram, mas nós fomos educados a um cuidar do outro, né? A um respeitar as divisas. A família. A família. Todo movimento surge, Wanda. Mas a raiz do MST é uma família. É interessante. Tu vê por eles mantêm o mesmo vínculo. Eu citei 2 exemplos para ele, que são vocês e o Artidor, que foram dos primeiros que chegaram aqui, né? Sim. Eles mantêm aquele vínculo familiar, se dão bem e tal, aquela família, assim. Fora os outros que tem aqui, né? Eu tô falando 2 que eu conheço que são crentes, né? Exato. Mas pois é uma família, né? Com um objetivo. O objetivo era plantar, colher para o sustento. Né? Interessante. Uma febre. Aí, aquilo ali, eles se converteram, a vizinhança se converteu. E cada dia havia milagres. Então a igreja, por isso que, num tempo que não tinha assistência social, nem amparo do governo, a igreja era o remédio. A igreja daquelas épocas era o remédio. E Deus fazia milagre. Fazia milagre. Ou cria, ou morria. Não tinha alternativa. O interessante é que Deus não mudou, né? Quem mudou foi o homem. Seu Paulo, o que o senhor está dizendo, as pessoas estão cada vez melhores e aí vão esquecendo de Deus aí na igreja. Isso aí. Dá para dizer que o Brasil não é querer apoiar, mas o crescimento brasileiro do Fernando Henrique para cá, onde que era raro um carro. Nós tínhamos aqui na igreja sede aqui, tinha um carro do irmão Homero. Daí... Homero? O único carro que tinha na volta da igreja era do Homero. A partir dali... Homero era rico. Houve um crescimento econômico e foi aparecendo carro. Hoje a igreja não tem mais lugar para estacionar os carros. É verdade. Deus abençoou tanto esse Brasil aí, que era um passador de fome, que as pessoas comiam carne uma vez por semana. É verdade. Comem carne todo dia. Comia carne só no domingo. Tu imagina que um frango hoje, o preço que está o frango no Brasil, eu digo, eu sou feliz, eu acho que eu não procuraria outro lugar para viver bem, a não ser no Brasil. Porque se na Europa, o senhor falando que no Portugal está invadido, e se um apartamento de um quarto, uma peça só lá em um banheiro, tá $800, então o que adianta ir para lá para passar necessidade? Ele é líder no movimento, tanto que ele começou lá, Dirceu. Ele começou lá na None, ele começou a dar culto. O senhor já era evangélico lá? Eu era da liderança evangélica. Nós que levantamos a congregação dentro dessa população de 1.500. 1.500 acampados, eu era o encarregado. Nós levantamos a congregação da Assembleia de Deus. Isso foi em 85 lá que eles estavam? Em 85, outubro de 85. Passamos 2 anos debaixo da lona preta, muitas vezes comendo um feijão que não cozinhava nem o dia todo, né? Era sofrido, as mulheres... As mulheres lavavam roupa até 2, 3 quilômetros longe.
porque não tinha água. Não tinha água para lavar roupa ao redor do acampamento, era muita população. E a opção era pegar e achar as águas das sangas para lavar roupa. Deixar a família em casa. Era sofrimento, né? Era sofrimento. E olha, enfrentar verão e inverno debaixo da lona é para quem quer, né? Mas quem tem um objetivo. É para quem precisa. Para quem precisa. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Eu criei 8 filhos aqui, produzindo subsistente. Mas com o tempo a gente vai aprendendo o gerenciamento do lugar, porque essa terra aqui não são as terras do Alto Uruguai, da onde nós vimos. No Alto Uruguai dava milho, dava qualquer produção sem adubo químico. Não precisava calcário. Aqui, para começar, essa terra aqui é uma terra carente. Mas a gente foi aprendendo a lidar com ela. E fomos tratando da terra. E hoje eu tenho como exemplo, aqui o nosso pomar não comporta a quantidade de fruta, porque nós aqui, nós não queimamos lixo orgânico. Nós transformamos tudo em adubo orgânico. E fomos tratando de um espaço da terra. Mas tem uma cooperativa? Tem alguém que cuida? Tem cooperativa. Mas nós temos, por exemplo, somos fornecedores da merenda escolar do Eldorado. Está escrito, foi criada uma lei no primeiro governo do Lula, em que 35% da produção e das compras da merenda teria que ser da agricultura familiar. Dos pequenos agricultores. Dos pequenos agricultores. Era uma ideia para levar o desenvolvimento a qualquer parte do Rio Grande do Sul, onde é que houvesse um assentamento, a agricultura familiar, que eles fossem habilitados a produzir e vender essa parcela da produção para um projeto chamado de PENAI. E esse PENAI, então, ele compra a nossa mercadoria e paga um preço assim muito bom, um preço que vale a pena produzir. A partir dali mudou a cara do assentamento, porque hoje até todos têm carro. Aqui a família mais pobre tem carro. E que nem a casa, o senhor que construiu toda essa casa quando veio para cá, era barraca mesmo? Era barraco, nós passamos ainda 6 meses morando no barraco aqui. Mas para construir primeiro, o governo deu uma ajudinha dele. Não, ele deu. Ele que dá, porque senão não é fácil de mostrar o tijolo e coisa, né? Ele financiou as primeiras moradias. Ele financiou, não deu. Financiou, depois pagava. Financiou a lavoura, foi financiando, né? Foi ajudando, dando a mão amiga. E o senhor pegou o final, aquilo ali, 86, era o final da ditadura que tinha história, porque ele começou em 82. Exatamente. O Sarney foi um dos primeiros presidentes. Sim. O Sarney, falam mal dele, né? Mas é como diz o Gaúcho da Fronteira. O Gaúcho da Fronteira, ele tem uma música que ele diz, ai, que saudade do Sarney. Porque o Sarney passou, veio o Collor de Mello, e esse Collor, o que fez? Eu saí daqui quando o Collor pegou o dinheiro. Afundou o Brasil, tomou o dinheiro do povo. Meu pai perdeu, a tua mãe também perdeu dinheiro naquela época, né? E mergulhou o Brasil numa crise que no final do governo Sarney era 84% a inflação ao mês. Eu era fiscal do Sarney, ia no supermercado para cuidar. Veja bem, então, que situação. Hoje nós temos uma inflação de 12% ao ano. Seu Paulo, mas já aumentou, aí tem uns assim, aí eu vou fazer uma brincadeira, tem saudade do Lula, ou já estão pessoas que estão dizendo assim, seu Paulo, estou com saudade do Bolsonaro, tem gente que está dizendo. Induzir a pessoa a fiscalizar, né? Pô, tu ia no supermercado que está aumentando o preço assim, ó, era 8. O senhor pegava o preço o azeite de manhã antes para poder que o cara remarcasse. De tarde esse azeite já estava muito mais caro, né? Era uma dificuldade. As maquininhas de preço funcionavam, né? Mas é interessante. Não, era isso, chegava da briga, né? Se tu pegava o preço antigo, tu pagava o antigo. Era muito. Não, houve muitas revoltas, porque o povo se reunia ao redor do mercado e teve mercado que não tinha mercadoria para vender por causa devido a escassez, né? A carne escasseou e eles obrigavam o fazendeiro a vender o boi
Hoje terminou, hoje tem abundância de Mas, carne. seu Paulo, desses 1.500, 100 vieram para cá. E muitos ficaram lá sempre reivindicando, que nem o senhor disse. Tem gente que tá só reivindicando, que não é adapto a trabalhar nem nada, né? É. Só faz parte do momento porque... Mas como se diz, isso aí foi em marcha lenta, né? Houve gente que ficou lá até 5 anos, até surgir o lote, porque o governo não desapropriava, como nunca desapropriou. A reforma agrária no Brasil não aconteceu de fato, porque a reforma na lei e na marra, ela não é reforma agrária. A reforma agrária teria que ser de livre e espontânea vontade, o governo chamar, como o Sarney prometeu na época, quando criou o Ministério da Reforma Agrária, quem havera de repartir a terra. As entidades que iam chamar o colono, que não há ninguém melhor do que as igrejas, que conhecem o habitante do lugar, o sindicato, as entidades, esses que iam fazer a escolha quem é que era competente para receber um lote. E nós ficamos, de fato, esperando por essa conversa até outubro de 85. Porque não era para ver acampamento, era para ser selecionado no município de origem do colono, né? Dos sem terra, daqueles lá que tinham... no Anone tinha de gente de todo o Rio Grande do Sul que ia para Tinha. lá? Tinha, digamos assim, de uns 40 municípios. 40 João Paulo, uma dúvida que eu tenho, assim, uma pergunta. Lá na None, ficou gente assentado lá, morando lá com lote? Essa None tinha 7.000 hectares de terras, né? E esses 7.000 foi dividido em famílias? Foi dividido em lote. Os primeiros que chegaram lá ganharam? Não, só ficou os últimos. Por exemplo, eu dei graças a Deus na época que surgiu a possibilidade de vir aqui para São Pedro, que na época era Guaíba. Porque terminou, naquela época ainda se limpava a soja na enxada. Então lá, enquanto nós estávamos lá, nós prestávamos serviço para o granjeiro, produtor de soja. Nós era chamado para trabalhar por dia, nós ia com as nossas enxadas lá e nós ganhávamos uma diária, né, trabalhando. Mas quando nós viemos para cá, tinha terminado, o soja estava maduro, não ia mais precisar de peão. Então quem tinha um trabalhozinho, um tipo de um bico desse, vivia bem. Os outros passavam fome, não. Porque chegava a levar 6 meses para o governo mandar uma sacola base lá. E o resto do tempo, eu pegava um caniço e eu ia para a sanga, eu ficava o dia inteiro pescando lambari para poder ter comida. Para ter comida em casa. Isso era a grande verdade. Ficar parado e não ter que fazer nada, é melhor fazer isso do que esperar de que cair não do ter céu. nada, né? Eu fazia isso. Esperar cair o maná do céu. Então foram maus bocados. Foi difícil. Mas valeu a pena, como eu estava dizendo aí, a situação mudou de um jeito que não dá para reconhecer hoje. Que o povo tem onde vender, foi criada as instituições, o governo fomentou não só essa questão da merenda escolar, como um tal de PA. Esse PA também ele compra o produto do agricultor, leva para a cidade, para as vilas, doa para as entidades que vai ajudar, digamos, a comunidade pobre das vilas. Então, PA, como chama? PA. PA? Tem PENAI. Ah, PA. PA. Tem o PENAI que compra para merenda escolar e o PA. Esse projeto aí que esse existe em todo o Brasil, até no Nordeste. Agrícola? Compra a produção agrícola. E existe uma fomentação, digamos, no Nordeste hoje, de produção de tilápia, onde que o governo através do Senai, ele financia umas caixas d'água e eles produzem tilápia lá no sertão do Ceará. No alimento do povo. E essa produção aí, cada 3 meses eles pegam e faz, digamos, a despesca desses tanques que eles criaram. E quem compra é as escolas do lugar, é as comunidades carentes que
o governo compra essa produção para doar para quem vive na cidade. E isso tem levado ao desenvolvimento. O desenvolvimento, que a intenção mesmo é levar a renda para o interior, aonde que não havia renda. Perfeito, viu? Perfeito. Estou vendo o senhor aqui. Ó. Mas, e quanto o senhor ganhou a terra, quando eles deram os 20 hectares, já lhe passaram a escritura? Não. Ou demorou mais tempo? Faz na verdade, 3 anos que nós pagamos a terra e Agora, pegamos Pagaram um a escritura. valor, entendeu? E foi Sim, dada a documentação. mas então, é isso que eu ia lhe perguntar. Eu vi Vai uma coisa, regularizar. deixa eu só, eu me lembrei que eu vi uma história que o Bolsonaro tinha muitos milhões de gente que não tinha posse da terra e ele fez o governo, deu posse para todo mundo. Foi feito no governo dele. Tá vendo? Essa Eu escutei isso, eu ia perguntar para você porque diz que é o que mais deu a... Mas não foi de graça também, né? Mas era ele justo, tinha direito, já tinha direito. Valia a pena, valeu a pena. Valeu a pena. Claro, senão ele tá... Pagaram uma micharia, que não foi tanto micharia, porque me disseram, parece que foi 10 mil, né? Foi 15 mil. 15 mil. reais. 15 mil, mas aí 20 hectares, 15 mil, tá de graça. Não, mas ele teve... Pensa, quantos anos o senhor está aqui? Na verdade, é 37 anos, né? Sem documento, trabalhando na terra que não era sua. Eu sempre tive a intenção de ser dono da terra. Graças a Deus. Onde é que não houvesse uma interferência, porque enquanto tu é poceiro, ou tu é só um culpante, tu não é reconhecido pelos bancos. Hoje, se eu quisesse financiar, eu tenho um título que me dá direito a ir no banco e ser reconhecido como um agricultor. Irmão Paulo, uma pergunta assim, ó, que a gente sabe que faz parte da lei o uso capião. O uso capião não funciona para hectares assim? De poceiro? O uso campeão não funciona para a reforma agrária, porque isso aqui, ela funciona, digamos Tipo assim... invasão que eles dizem não funciona. Não funciona. Ela funciona, digamos assim, para uma pessoa que está morando do lado de uma terra vazia, que não tem dono, aquele pedaço, e ele começa a ocupar, digamos assim, que o uso campeão leva 5 anos para tu poder ter um título daquele pedaço de terra que não tinha dono. Claro, no caso aqui é desapropriação. Já tinha o dono, que tinha o registro, e aí não funciona. Não, foi tentado fazer o uso campeão e não deu certo. Mas no fim da história ali, ao menos uma coisa boa saiu do governo de 4 anos do Bolsonaro. Eu vi isso aí que ele deu. Eu não sei quantas mil no Brasil. Ele deve... 6 mil ou foi muito mais? Foi muito mais. Só no Rio Grande deve ter emancipado, que chama-se emancipação do assentamento, mais ou menos assim, uns 20 mil títulos. Tá vendo? Sabe coisa que as pessoas se tornaram proprietárias. A gente diz assim, ó, independente de partido. Sim, ele fez uma Se coisa a boa. intenção é boa, é louvável. Claro. A Bíblia nos ensina, dá honra Não, quem tem honra. Claro. Tu sabe que aí eu fico naquela dúvida um pouco assim, que sempre diz, aquela história que os comunistas não querem que tu seja nunca dono, querem que tu dependa do governo. Ele deixa o senhor viver 50 anos, morre, fica o filho que não vai ter nada do pai. Não vai ter herança, não vai ter propriedade. Verdade. Aí o filho e o comunismo é assim, ele sustenta o cara, ele é dono da terra toda, mas não dá para o agricultor. Não dá, é como acontece na Cuba, né? É, que eles Cuba. têm até uma limitação e eles ditam a regra Tudo. o que tu pode produzir. E tu, na Cuba não pode competir com o governo. Não tem pode. que seguir a regra, né? Aqui nós temos a liberdade de plantar menos maconha, mas o que for bom, nós temos a liberdade de plantar. Isso é muito Mas e bom. o que o senhor acha de um governo? O senhor sabe então bem de comunismo ou um outro? O comunismo não é bom. O comunismo nunca prestou, por causa que é uma coisa forçada, né? Que toma posse do senhor, É né? uma escravidão, né? Na verdade... Na verdade é uma escravidão. Ela toma posse do É o que senhor, quiseram- ela dá isso. É o que quiseram fazer com o povo de Deus no Egito lá, né? Na morte de José, né? eu até... Desculpa o incômodo e ter lhe cortado. O senhor sabe que a União Soviética deu o voto da emancipação do Estado de Israel na época, porque eles olhavam e viam o povo de Israel trabalhando em cooperativa
os kibbutz. Eu visitei Israel 3 vezes. É isso, eu já visitei kibbutz. E eles imaginavam, devido a esses princípios, que Israel ia se tornar um Estado comunista pela forma que eles se organizavam para produzir. Então, o kibbutz reunia numa cooperativa um grupo de pessoas e onde eles viviam no comum. Eu visitei, e tem até kibbutz brasileiro lá. Tudo português, só brasileiro. Mas eles têm, que nem o senhor disse, eles têm médicos, tem até um guarda em cima de uma guarita para cuidar lá, porque aconteceu a invasão, os terroristas invadiram os kibbutz tudo. Exato. E para entrar, então tem supermercado, tem coisas que eu fui lá, tem supermercado Mas o kibbutz, que nem o senhor estava dizendo, eles tudo trabalham ali e muitas vezes são voluntários. Fica quase um tipo assim de um comunismo, mas não é o comunismo, porque aquilo ali é vendido tudo. O senhor entendeu? Eles dão toda a estrutura e eles vendem aquilo ali tudo. É para te ver, né? Mas como eu estava falando, que a Rússia, a União Soviética na época, eles se confundiram, achando que Israel ia abraçar o comunismo. Mas não abraçou o comunismo. Era só uma formalidade que eles já viviam, mesmo sem ter terra, eles já quebravam o galho trabalhando lá em sociedade. E é um exemplo de administração em Israel. Né? Eu visitei as coisas de vacas lá, os estrebaria, com ventilador, porque é muito calor. É muito calor. Ventilador do tamanho de uma parede, isso aqui. Para elas viverem ali numa boa, para não sofrerem. Claro, é a maneira de produzir, né? Produzir, não afetar. E outra coisa da estrebaria, de coisa lá é a água, que eles pegam a água do mar salgada e fazem ela se transformar em doce. Exatamente. Isso mesmo. Então, eu disse, vamos lá olhar, vamos ver o que mais que eu tinha assim, aprendi muita coisa. O senhor veio do MST e ainda 75% das famílias aqui estão ainda. Então aí. Eu digo que saiu a coisa boa, a nata boa saiu aqui, mas as outras, deve ter algumas outras boas também, mas tem aquilo que o senhor disse, tem pessoas que só invadem, não estão a nada, pegam só o dinheiro e aí eles vão para outra, não é isso que eles levam? Exato. Mas meu irmão, sabe que o ser humano, ele não é sincero, ele não é coerente com o que ele prega, né? Sim. O senhor vai numa vila e eu conheço história de que o governo financiou. Isso aqui não precisa mais, eu digo, tá? Ou conseguiu a casa para muitas pessoas. E mais ou menos de 30% a 50% do que receberam um apartamento, uma casa, pegaram e venderam e estão de novo lutando com sem teto para conseguir mais uma casa. Eles não são coerentes, ou seja, isso é próprio do ser humano. E como é que ele vendeu se ele não tem a posse? Infelizmente, conheço. Ele vende, claro, a outra pessoa querendo vai produzir. Exato. Ela não interessa se é posse ou não, ela quer a terra para produzir, não é? O cara disse, eu quero para trabalhar. Exatamente. Aquele ali é um que só ganha e vende e vai embora. Infelizmente. Vendeu que não era o dele. É verdade. Tu vai no Parque dos Maia, em Porto Alegre, que tem ali milhares e milhares de apartamentos que foi construído em outro governo, e era no governo militar. Os originais que receberam a moradia, onde é que estão? Então, tu vai lá ver hoje não é o que conseguiu aquela vitória. É pessoas que pegaram, receberam e venderam. Então, eu quero dizer que infelizmente tem gente da mesma caráter dentro do Sem Terra, dentro das vilas, onde nós não podemos dizer assim, aqui nessa vila só tem gente boa. Vai ver que não tem ladrão no meio, que não tem estrupador. Tem gente ruim em todo lugar. Mas tem, graças a Deus, que a maioria é de índole boa. Gente que quer produzir, que quer viver uma vida digna, né? Entendi, sim, mas pensa, eu fiquei impressionado de aprender isso aí. Nem sabia que mais de 20 mil no Rio Grande do Sul ganhou
a posse, que se não era para dar, hoje em dia lá, 5 anos tu já tem direito civil aí, né, faz uso do capião. Exato. O senhor ficou 34 anos. sem ganhar a posse trabalhando numa terra que não era sua. Exatamente. Essa semana não vai ter por causa da Que eu não tinha domínio, né? Sim, por lei, na lei direito, não, no papel não tinha. Mas Não tinha. A minha família, por exemplo, os meus filhos, eu tenho um que vive comigo. Mas eles são desse pensamento, de fazer disso aqui uma terra de índio. Mesmo depois que eu e a minha esposa, se for, essa terra não é para ser vendida. Essa terra é para ser da família. Sim. Então eu acho que nós estamos dentro daquele princípio que nós temos apaixonados pela terra. Eu considero a terra uma bênção de Deus. Eu quero lhe mostrar. Eu vivo mesmo de 2 hectares de terra. 2 hectares, dos 20. Eu tenho uma floresta, que acabei de vender, uma floresta de eucalipto com 20 anos. Vendi tora. Vende ela, não é que é oxigênio, aquele que vende para as fábricas, não. Não, eu plantei por conta, não aluguei, e cultivei e conservei até agora. Eu vendi essa, eu tenho 14 hectares de floresta. De eucalipto. Eu vendi mais de 1000 pau de tora. Digamos assim, eu vendi 1000 metros cúbicos. Eu comprei uma caminhoneta nova, eu melhorei a situação da minha casa. Arrumou, pagou essa coisa do Paguemos e eu ganho. E replantou de novo ali? Está replantado. E esses 2 hectares que eu tenho ao redor da casa, ele me rende em média de 30 a 40 mil por ano. Esse é da bananeira aqui que tem. A banana, a laranja, a bergamota. Então eu não... Para que eu vou sair de um lugar desse aqui que eu ganho quase 3 salários mínimos por mês trabalhando, para ir viver na cidade lá ganhando um salário mínimo? Sim. E ainda tem que pagar aluguel e água e luz e tudo mais? Eu trabalho em média 2 horas por dia nessa terra, para ter uma renda de 3 mil reais por mês. Isso é a grande verdade. Graças a Deus, né? É verdade. Eu digo que Deus cuida do povo dele. Com certeza. Com certeza. Como ele cuidou do... Você quer um docinho? Vamos provar um... Isso aqui é uma paçoca? Não, é caixa... a Esse senhora é que o fez pé aqui? de moleque. Um docinho de amendoim. Se o senhor quiser Amiga. fazer uma filmagem na volta da casa, Vamos fora. o senhor quer, podemos olhar. Enquanto tem sol hoje, eu acho que tem sol todo dia. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então tá. Então vamos dar uma olhadinha. Vou mostrar aqui. O senhor deve ter essa laranjinha aí. É bem bom. Essa laranjinha, o bom mesmo é a casca, né? Ó, Bem pequenininha essa aí? olha o que eu faço. Isso aí é o quinoto, é uma laranja japonesa. O que eu faço, irmão Paulo? Eu pego 7 dessa aí, boto dentro do liquidificador, com casca e tudo. Só lavo e boto ali. Isso aí. Um pouquinho de açúcar e liquidifico. Fica um suco cremoso, coisa mais gostosa. O senhor quer experimentar? Depois Só experimentar. É de comer com casca e tudo. Sim. A porta tá aqui. Isso aqui era uma horta. Ali. Mas a galinhada, eu crio galinha caipira, daí foi invadindo, pulando. Tu vê, 2 hectares ele trabalha, com o resto é uns matos. A terra não tá parada, eu tinha gado, mas... Os passarinhos estão pegando aqui um monte. Essa aqui é aquela que tu tem lá na tua casa, lá, um cacho? É a mesma? Não. Não, aquela é outra fruta, né? Ele é banana Isso. do mato. A banana do mato, né? Uma delícia. Coisa assim. Cara, isso aqui é doce, bom. que nem do céu. A casquinha é formidável. A pena que a chuva aí veio um bando de passarinho, né? Daqui que eu vou filmando vocês. Um de papo e eu vou filmando. Só me daqui. Pode juntar se tu quiser. Não, mas olha. Isso aqui depois do almoço pegar e comer uma frutinha. Como é que é o nome dessa laranja? Primeira vez que eu comi. Quinoto. Pelo menos na Argentina chamam de quinoto. Aqui chamam de laranjinha japonesa, né? A casca
É melhor que o gomo. Eu sempre queria ter isso aqui. Hoje não tem quem coma, acaba indo fora, né? E a banana dá sempre? Eu perguntei pro meu primo. Banana dá sempre, todo ano? Dá. Ela diminui a produção, Mas continua dando. mas continua produzindo. Aquela bananeira lá é a bananeira que dá o dedo da banana roxo. É raro. E ela está se adaptando aqui. Porque eu acho que ela não se adaptou direito. No Rio Grande do Sul, você sabe o clima. É o crema. Mas ela já produziu. Como é que é o nome dela? E eu não sei, é uma banana roxa. E o senhor vende todas elas bananas? Vendo tudo. O município ela precisa de 5.000 quilos de banana por mês para merenda escolar. Então eu tenho a melhor bananada, tome. Daqui da região, o senhor tem demais? Quantos quilos dá por vez? Eu vi na média assim, no verão, 400 quilos. 400 quilos por mês. Vou lhe mostrar uma parte do bananal novo que eu estou implementando. Mas você pode ver, é inverno. Mas isso aqui está tudo em crescimento. Olha o tamanho do cacho. Esse cacho aqui, ó. Isso aqui é cacho de 15 quilos. Então eu faço as contas, irmão. Sim. Que a média que uma toceira de bananeira produz por ano, ela produz, Com 30 cachos grandes, o senhor faz 450 quilos. ela produz 5 cachos por ano. Sim. Pô, não, em média, 5 cachos por moita. Se eu tiver 1.000 moitas de banana, produzindo 5 cachos de 10 quilos, quanto dá? Dá 50.000 quilos de banana por ano. Se eu tivesse 50.000 quilos de banana por ano e vendesse no atacado a 2 pila, seriam 100 mil reais. Aí é que eu deixei de produzir certas coisas, porque eu acho que é óbvio que produzir no capricho, eu não preciso de outra coisa. Esse aqui é um banana novo que eu plantei. Com qualidade, melhor do que produzir monte. Isso aqui tem... E o trabalho disso aqui, o senhor disse que 2 horas por dia trabalha, quer dizer, dá A média de trabalho, eu trabalho 2 horas por dia no ao redor desses 2 hectares de terra. E qual é os cuidados da bananeira? De curiosidade só. Tem que... Como essa terra aqui é uma terra ainda carente, isso aqui é calcário, é adubo, é esterco no pé, isso é os cuidados. E desgalhar, né? Desgalhar sempre. Deixar, como dizem os técnicos, 3 hastes, a mãe, a filha e a neta, por toceira. Ela vai estar sempre mandando assim, muda nova, né? Então, tu aproveita uma parte e outra parte tu descarta. E poda as folhas secas do pé. Aqui acabei de plantar 200 pés de banana. E aí, esses 200 pés o senhor pega dessas aí mesmo ou Peguei compra? daqui mesmo, não preciso comprar. E ali tem uma moranga cabuchada. Eu plantei fora da época. Eu estava falando assim pro... Chegando no toqueiro isso. Esse é o meu filho que está voltando. As mineiras de arroz do Sato, não? A mineradora de pedra. Ah, de pedra. Britagem. Aqui. Como é que é o nome ali? É Bom Retiro? É a mineradora Eldorado, né? Mas é na estrada para Bom Retiro, né? Exatamente. Isso aqui é nosso plantio, a nossa ocupação. Cebolinha ali, Aqui tem alho, alho. tem cebola e tem a moranga.
Cabutiá. Mas Tá? o senhor vende esses aqui também? Ou? Tudo é vendido. O alho nós não vencemos a produzir, porque isso aqui é poucos que produz. Dá muito trabalho, então é muita pouca gente. O maior produtor de alho do Tem que estado carpir sempre, tem que estar carpindo. é no mínimo 3 vezes, como disse o pastor Jorge. Mas isso aqui é delicado, né? Qualquer coisa tu arranca o pezinho inteiro, tem que ir devagarzinho. Mas alho é um grande negócio. É, né? O alho aqui na Serra, em São Marcos, eu chego a colher 10 mil quilos de alho por hectare. Mas lá a terra é outra. E tem esterco de frango à vontade e baratinho. Então, faça as contas aí se eles vendem a 20 pila no atacado o quilo do alho e você tiver 10 mil quilos para vender. Em 6 meses tu tem uma safra de 200 mil. Que loucura, né? É, hoje a terra gerenciada, uma terra plantada e cuidada é o melhor emprego. Gera um dinheiro bem bom. É o que eu estava falando para o senhor, ir para a cidade para ganhar 1.500. E pagar aluguel e viver. E viver apertado, E eu outra- fico aqui e ganho 3 mil. Sim. E trabalha menos, está vivendo no paraíso. É isso mesmo. Vamos voltar vamos lá. olhar o cítrico ali. Quantos pés de bananeira teria aqui? Como é que o senhor chamou o nome do cada uma dessa? É um. Como é que Eu chamo de moita. quantas moitas tem? Eu tenho ao redor de 1.000 moitas hoje. Mas eu tô, como se diz, me profissionalizando. Esse aqui é um bananal diferenciado do outro que eu tenho. Que eu plantei mais perto, o correto. Digamos assim, Um mais perto do outro. para tu ter 1.000 pés de banana, 1.000 moitas, se tu pegar assim e plantar 50 moitas no correr de 100 metros, dá para cada 5 metros botar uma fileira de 50 moitas, tu bota 1.000 pés de banana num hectare de terra. Isso aqui é uma lógica que eu fui fazendo a minha matemática, não tem lógica. Digamos hoje plantar soja. Aqui tem gente plantando soja há 4 anos com prejuízo. Estão quebrados, estão devendo nas cooperativas. E esse ser que planta soja na terra, com que ele vai existir? Ele vai acabar indo para a cidade. Porque a soja não tem dado lucro. É seca, é chuvarada, vai se perdendo. E eu aqui, ó, isso aqui quando dá frio demais, dá seca demais, diminui. Mas não tem que fazer nada para isso aqui voltar a produzir. Sim. Então, Morrer não morre. não morre, está sempre produzindo. Sim. Essa é a lógica da coisa. Falta aqui que eu esqueço o meio do bananal aqui. De Porto Alegre, né? De Porto Alegre. Então, Vamos ali olhar os cítricos. então, Ó, Dirceu, cada banana que dá o cacho tem que cortar o pé, viu? Corta e vira adubo. Isso aqui é lima. depois que tira o Olha cacho, aí, ó, aqui já tá cortado. Isso aqui já deu um cacho. É no momento que ele encostar no chão, a minhoca, os micro-organismos vão transformar isso aqui É adubo. em adubo, melhorar a terra. A banana é uma das quase únicas culturas que o senhor começa numa terra ruim e acaba numa terra boa. Porque a folha, Vai o virando caule, tudo adubo. vai caindo e vai virando adubo. e não para de produzir mais? Quantos para. anos o senhor está produzindo as bananas aí? Isso Aquela ali aqui, não- essa parte aqui, digamos assim, faz mais de 10 anos que eu estou produzindo nessa parte aqui. Olha aí as nossas bergamoteiras. Isso aqui já foi tirado bergamota, assim, as pampas. Olha Isso. aqui. E isso vai tudo aí para as Vai para escolas. merenda escolar.
E para esse PA aí que compra. E o governo ganha porque compra um preço acessível, não de mercado. E sem veneno. Pode pegar à vontade. É para comer. Sem veneno, que nem você disse, senhor, é natural. Essa não tem veneno. É uma, irmão Paulo? Vou aceitar. Vamos lhe dar uma então, tá? Vamos comer uma bergamota aqui senhor do senhor pegou. Paulo Vega. Exato. Aqui na plantação de bergamotas. E aqui é Fazenda São Pedro? Chama Exato, São Pedro. Pedro 2. Tem a um que é do outro lado da faixa. Ah, É isso, né, irmão Paulo? estamos aqui na São Pedro 2. Aqui, todo esse adubo são todo orgânico. E ele faz um adubão e joga no pátio. Então o senhor tem isso aqui, as frutas são orgânicas e a orgânica é tudo mais cara. Pois é, né? Se vender Não. ovos e frutas orgânicas, paga até o dobro do preço normal. Ó, por exemplo, isso aqui é a laranja de Natal, né? Ela dá bem mais tarde do que a outra. Pois é, essa é a vantagem, né? Produto orgânico faz bem para a saúde Sim. e para a natureza. Não destrói a natureza. Vai tudo bananal, irmão Paulo. Eu tenho 4 leiros de banana lá, 200 metros de comprimento. E aqui tem mais uns 300 pés. Meu Deus. Minha laranjeirinha serve de abrigo para os passarinhos. É, fazer um ninho lá. Coisa boa. E a natureza perto da gente, né? Ali assim tem umas laranja de umbigo desse tamanho. Tem a chamada laranja Bahia, que é um enxerto que desenvolveram lá, eu acho. É. Diferente da laranja de umbigo daqui. É, dá assim, ó. Grande. Mais um pavor. Mas será que eles não vendem isso aí? Dão tudo para a escola mesmo? Eu ainda acho que vendem em algumas feiras. Não, tem gente que vende na feira. É, essa do senhor vai próprio para a escola. Não, ela já sai embarcada daqui no carro da prefeitura. Tem um caminhão da prefeitura que vem buscar aqui. Não. Só de banana, quantos que o senhor tem que vender? É para a prefeitura também as bananas? É pra prefeitura. Mas isso só existe por causa devido à organização, né? Porque um individual não tem como fazer isso. Aqui, ó. Essa aqui é uma árvore que dá muito nas missões. Essa aqui é o ambuzeiro. Ambuzeiro. Esse ambuzeiro aqui, nós plantamos faz em média 13 anos. E tá aqui, ó, produzindo. E eu tenho uma paixão por a natureza. Isso aqui não dá lucro pra mim. É. Mas dá prazer de sentar debaixo. Isso aqui era a estrevaria onde que eu mantinha o gado. Aqui é um galinheiro. Não dá fruta nem nada, isso aí é o ambu. É o ambuzeiro. Dá uma sombra muito fria. E de rápido não, isso aqui para plantar no campo, quem cria. Serve assim, ó. Eu colho a banana depois que caiu a florzinha. Ela tá granada. Se é no verão, em espaço de poucos dias ela tá madura. Ela amarela e madura. Mas tem que atingir aquela posição sem a florzinha na ponta. E ela tem que estar grossinha, né? E essa é chamada prata? Não. Essa é a prata. O senhor pode servir aí, ó. Pode escolher aí, pode comer à vontade. Essa é banana prata. E o senhor tem muitos outros diferentes ou só a prata? Aqui a banana que mais se dá é a prata. Ela suporta o frio, né? É, isso que é importante. A caturra, ela não... E além do mais, ela passa depressa. Mais compridinha, aquela
A caturra, se madurar hoje, amanhã tem que comer ou ela se perde. E aquela banana que se come verde, o senhor nunca plantou ela por aqui? Aquela que é desse tamanho, assim, bananão, que se come lá Eu pro já vi. Nordeste, Norte, Nordeste. Mas eu não tenho, é uma banana. Mas eu já plantei uma banana, me deram muda que ela tá verde, mas tá madura. Sim, é o caso dessa Ela lá. não é amarela, né? Não. É o caso dessa lá. E eles não comem ela, eles fritam ela. Ela é frita. Aham. É Norte e Nordeste que dá essa banana. Isso. Eu nunca comi, para ser bem sincero, eu nunca comi ela. Mas ela é frita, eu sei que ela é frita, eles comem frita. Mas é um bananão grosso assim, ó, grande. Me deu calor agora. É, o solzinho aqui, a caminhada, né? Eu vou ver se eu largo o drone aqui um pouquinho, vamos ver uma coisa ali, se eu ponho ali o drone para filmar.
serpenteiam a selva, ecoa o canto da fauna em festa, na dança das águas, na brisa serena. A beleza do Brasil se revela plena. Brasil, terra de cores e calor, onde a natureza dança com amor. Em cada praia, em cada flor, a beleza do Brasil é um tesouro sem fim. No ritmo das festas e do carnaval, brilha a alma deste povo tropical. Entre sorrisos, abraços e canções, a beleza do Brasil floresce em multidões.